Salve, salve pessoal! Vamos aqui para mais um vídeo nessa série de revisão de conteúdos da primeira série do ensino médio em uma certa sequência lógica. A primeira aula foi sobre conjuntos, operações de conjuntos, interseção, união, as relações de pertinência, inclusão, algumas definições ali, alguns exercícios, né? Até finalizamos ali a aula com exercícios do Enem, com esse tema de conjuntos. E agora a aula é sobre intervalos reais. Intervalos reais é um assunto que faz uma conexão com conjunto e o campo das funções. A gente usa intervalos para expressar o domínio da função, a imagem da função, e várias situações, né? Intervalo, a reta do plano cartesiano, né? O x, y, as retas do plano cartesiano, elas são retas reais. Então, por isso que o intervalo é real, né? Não é um intervalo natural, inteiro. Então, pós o estudo dos conjuntos, né, a gente dá uma breve entendimento ali o que é um conjunto natural, o conjunto dos inteiros, racionais e irracionais, até chegar no conjunto dos números reais, que você pega ali a reta completa, né? Então, se eu pegar ali o eixo x ou o eixo y e pensar ali alguma coisa, eu vou pegar um número racional ou um número irracional. Então, a reta ela é completa. E aí você pinça alguém ali no eixo x, pinça alguém ali no eixo y, você tem um par ordenado e você já começa a querer falar de funções, tá? Mas a aula aqui ela é sobre intervalos. Então, eu criei um exemplo bem legal, um exemplo contextualizado, que é esse que está na tela aí, ó. Então, eu não vou falar ainda da parte mais conceitual, né, que é um pouquinho mais pesada aí dessa teoria. Eu vou usar um exemplo do cotidiano, que eu acho que fica super fácil de entender depois o intervalo dos horários e tal. E aí, bem resumido, né, porque acho que fica fácil o entendimento, eu trago o seguinte exemplo. Imagina uma situação problema, uma loja de roupas, loja de venda de roupas, tá? E aí, o horário de funcionamento da loja, se uma loja de rua, loja de shopping, enfim, é de 10 às 8 da noite, de 10 às 20. E essa loja tem dois funcionários, o Alan e a Bruna, né? Que eu fiz aí com a inteligência artificial, criei aí, pedi para me criarem uma imagem com um homem vendedor de uma loja e uma mulher vendedora da mesma loja. Então tá aí, o Alan foi criado e a Bruna. Tá? De propósito, esses nomes para a gente poder usar as letras do alfabeto A e B. Tá? Então o Alan representa o A, conjunto A, e a Bruna o conjunto B. E aí eu especifiquei um horário para eles de trabalho, né? O Alan ele trabalha de 10 às 17, ou seja, o Alan ele abre a loja e ele vai embora mais cedo, né? Deu 17 horas, ele vai para a faculdade à noite, o Alan. E a Bruna, vamos dizer que a Bruna estuda de manhã, a Bruna faz faculdade de manhã e aí ela chega na loja pós almoço, então ela chega às 14 horas. Mas é a Bruna que fecha a loja. A Bruna vai embora às 8 horas da noite, tá? Então, assim, a gente percebe, sem ainda entender nada sobre conjunto, que a loja tem dois funcionários e tem momentos da loja que tem só um funcionário, tá? Mais na parte da manhã a gente vai encontrar só o Alan, mas ali na parte da noite a gente vai encontrar só a Bruna. Mas tem uma parte ali do horário que a gente encontra os dois funcionários que estão na loja. Então tem horas que eu tenho dois funcionários na loja, tem horas que eu tenho só um, tá? E aí, para ilustrar agora a coisa dos intervalos reais, eu vou imaginar uma câmera de segurança. Então olha o que eu trouxe aí, ó. Uma câmera de segurança. Tá bem aí no centro da tela. É a câmera que filma a loja, tá? Tudo hoje tem câmera de segurança, né? Os prédios, a rua, a parte interior, a parte externa, as lojas, enfim, o shopping. Então, uma câmera de segurança na loja que filma o movimento dessa loja. Então, ela filma tudo.
filma o horário desde que a loja abre até o horário que a loja fecha, tá? E essa câmera, vamos dizer que tem um vídeo ali no computador que eu vou olhar esses intervalos de horário. Eu já estou falando a palavra, esses intervalos de horários, tá? Só um parênteses, né? Por que eu comparo intervalo real com intervalo de horário? Por quê? O horário, né, é que eu estava falando da reta. Você pinça ali a reta, você vai achar um horário. Não é só 7 horas e 23, depois é 7 horas e 24. Tem, né, 7 horas, 23 minutos e 15 segundos, 16 segundos. Entre o 15 e 16 segundos tem um intervalo de tempo ali também, né? Ou seja, é como se eu tivesse uma precisão ali na aba do vídeo, né, onde a gente mexe ali para botar no minuto certo. É como se eu tivesse uma tremenda precisão ali que eu vou colocar no tempo que eu quiser, tá? A gente pega um vídeo no YouTube aqui, por exemplo, ou no Netflix, em qualquer lugar, você anda com vídeo geralmente de 1 em 1 segundo, 5 em 5 segundos, dependendo do vídeo, né? Você não tem uma precisão muito detalhada ali de cada quadrinho ali, de cada milésimo de segundo, vamos dizer assim, tá? Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu já vou introduzir aos poucos nesse exemplo a ideia de intervalo, tá? Já com a coisa das bolinhas, né? Do colchete, da representação, e no final eu vou definir o que é isso, e aí a gente vai fazer uns exercícios bem específicos desse conteúdo, tá? Um conteúdo curto, como eu falei, é um conteúdo que conecta conjuntos a funções. Então, entendendo toda a parte de conjuntos, entendendo bem a representação de intervalos, eu posso caminhar no campo das funções com segurança, com tranquilidade, que vai fluir. Porque você começa a estudar a função, aí geralmente determina o domínio, determina a imagem, você não sabe nem escrever como é que determina, por exemplo, a imagem de uma função, né, a imagem de uma parábola. Como é que eu determino isso? Que negócio de colchete é esse? Que bolinha aberta é essa? Isso vem aqui desse conteúdo que se chama intervalo, tá? Vamos lá, eu tracei umas retas aí, já deixei pronto aqui no meu caderninho, aqui na minha pautinha, tá? Que tá aí no vídeo. Então, eu tenho aqui umas linhas e do lado tem o horário, tá? E botei ali, ó, visualizações no vídeo dos horários. Então, por exemplo, eu tenho o horário da loja, tenho o horário do Alan, tenho o horário da Bruna, eu tenho o horário que tem o Alan ou a Bruna, tem um ou outro. Eu tenho o horário que tem o Alan e a Bruna. Eu tenho o horário que tá só o Alan. Eu tenho o horário que tá só a Bruna, tá? Então não tá aparecendo, mas eu vou levantar e a gente vai vendo tudinho. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos escrever agora aqui. Agora a brincadeira começa. Eu vou escrever aqui o horário da loja, tá? Vou escrever de vermelho. Então, assim, como a loja funciona de 10 às 20 horas, eu não vou botar os extremos muito na ponta da minha reta. Eu vou deixar um espaço, porque assim, tem horário antes das 10, tem às 9, tem às 8, né? Mas eu não vou botar ali o dia inteiro, né? Eu vou botar, minimamente aqui, dou um espacinho de um dedo aqui, ó. Então vou fazer uma bolinha aqui, uma bolinha vermelha. Essa bolinha vermelha vai representar 10 horas, tá? E vou fazer aqui no final, também dando um espacinho, a bolinha que vai representar o final do horário da loja, que é 20 horas. Então, eu estou fazendo um intervalo de 10 a 20, que é o horário de funcionamento da loja. E o que eu preciso fazer quando eu trabalho com intervalo? Eu preciso pintar, ó, a minha reta, tá? Eu preciso pintar o meu intervalo, porque assim, eu posso estar representando antes do 10, depois do 20, mas aqui eu estou deixando claro que eu estou pegando todos os números. Vamos falar de número agora? Números reais? Eu estou pegando todos os números entre 10 e 20. Tá? Eu não estou pegando depois do 10, vem o 11, vem o 12, vem o 13. Eles vêm, mas eu estou pegando todos os números racionais e irracionais, ou seja, todos os números reais entre o 10 e 20. Cara, qual é o próximo número depois do 10? Eu não sei. Ninguém sabe. Tá? Porque é o 10,00000, isso não acaba, né? Aquela ideia de você ir aprofundando, dando zoom e andando com mais uma casa decimal, então é infinito. Qual é o número real mais próximo de 20? Quem responde 19 está pensando em número inteiro, está pensando em número natural. Quando a gente pensa em números reais,
é indeterminado, é 19,99999, a quantidade de 9 que eu vou botar depois da vírgula não tem fim, tá? Então a gente está falando de número real. Por isso, a reta toda pintada aí de vermelho, tá? E aí eu vou fazer uma coisa aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou puxar, aí isso é muito importante quando a gente for fazer exercício, eu vou puxar uma linha na vertical que em todos os horários, aquela linha vai representar o 10 horas e 20 horas. Eu não posso, se eu botei no primeiro intervalo 10 horas naquela posição, tem que ser todos naquela posição 10 horas. Senão eu começo a me embananar nos exercícios e começa a dar problema. Então essa é uma regra básica, tá? Então vou vir aqui, ó. Vou pegar aqui vamos pegar uma linha tracejada aqui. Vamos de vermelho. Vamos lá. Tô pegando essa linha aqui, tô indo lá para baixo, tá? Vou parar aqui. E tô pegando a linha do 20, também vou lá para baixo, tá? Não precisa ficar muito reto não, é só para... Aqui no digital tem essa facilidade da gente usar, tá? Então, o que eu tô dizendo ali, ó? Por exemplo, quando eu for agora determinar o horário do Alan, que é de 10 às... Ó, horário do Alan, de 10 às 17, quando eu vou agora determinar o horário do Alan, esse ponto aqui, ó, é o mesmo lá de cima. É o ponto que representa 10 horas, tá? Então aqui é o 10, tá? E lá embaixo da Bruna, ali também seria o 10, mas a Bruna, como ela não tá 10 horas, eu não vou marcar o 10 na Bruna. Bom, como o Alan, ele vai embora às 17, eu vou marcar ali antes do 20, óbvio, tá? Mas não vou botar nem muito perto, também nem muito longe. Então vamos imaginar que entre o 10 e o 20, o 15 está no meio, o 17 está mais ou menos aqui, ó. Tá? Não estou fazendo nada muito milimetrado, perfeito não. Então aqui é o 17, antes do 20, já tá bom. E aí eu vou pintar essa reta para representar o intervalo de 10 a 17. Tá bem? Deixa eu fazer uma coisa. Eu já vou colocando aqui do ladinho da reta a representação do intervalo em colchete. Depois eu explico o que é isso, tá? Então olha só. Isso aqui quer dizer que o horário da loja ele vai de 10,20, colchete fechado, colchete fechado. O que significa aqui o colchete fechado? Significa que 10 horas está incluído. Tá? Então 10 horas em ponto a loja está funcionando. 20 horas em ponto, né, a loja está fechando. Tá? Então, incluindo 10 horas, incluindo 20 horas. Então, por isso que está fechado. Se eu for excluir esse número inteiro, esse número natural, eu vou abrir o colchete para falar que ele não está sendo representado naquele intervalo. Tá? É até ele excluindo ele, mas no caso estou incluindo o horário. Então, esse é o horário do Alan. O horário da Bruna, ela chega mais tarde, né? Então, a Bruna... Bom, eu já sei que a Bruna ela sai no horário de fechamento da loja. Então, ó, esse 20 aqui é da Bruna. Só que ela chega às 14, então eu vou ter que botar o 14 entre o 10 e o 17. Você pode botar mais para o 10, mais para o 17, não precisa ser perfeito, tá? Mas eu vou dar um certo espaço, tá? Então vou botar mais ou menos aqui. Aqui é onde eu vou representar o 14, tá? Antes do 17, depois do 10. Isso é o que já importa. E qualquer linha que eu for puxar o 14 vai ter que estar nessa vertical. Então aqui, ó, pintando de vermelho, a gente tem o intervalo da Bruna de 14 às 20 horas, tá? Então eu tenho ali em cima o horário da loja, o horário do Alan e o horário da Bruna. Quando eu venho aqui, ó, vou botar um marca-texto aqui no conectivo. Olha só, quando eu falo ou, depois eu vou falar e, uma grande diferença. Isso aí vale dar uma olhada na primeira aula. Quando eu falo ou, eu estou falando união, tá? Ou é união, e é interseção, tá? Então, quando eu falo, qual é o horário que eu vou ter o Alan ou a Bruna? Se eu for lá no vídeo, lá na câmera de segurança, e olhar qual é o horário que eu encontro um ou outro, ou seja, qual é o horário que eu encontro funcionário na loja? O horário de funcionamento da loja, porque se você perceber, a loja funciona de 10 às 20, eu tenho um funcionário que abre a loja e outro funcionário que fecha. Então, se eu for lá no vídeo
De 10 às 20 eu vou achar um ou outro, tá? Então isso é a união, tá? Que vai do 10 até o 20, que é o horário da loja, tá? Vai do 10 ao 20. Esse é o intervalo da união. Eu vou pintando aqui no meio, ó. Vamos lá, tá? Para representar todos os números. É o primeiro intervalo lá de cima, tá? Mas agora aqui, como eu estou falando de operações, então esse é o intervalo da união. Vou escrever aqui, ó. Isso é A união B, tá? Que é, ó, do 10 ao 20. Como eu já tinha escrito lá em cima. Bom, agora eu percebi, eu não escrevi o horário do Alan e o horário da Bruna em colchete. Ó, o Alan A é igual a fechado 10 ao 17. Esse é o horário do Alan. E o horário da Bruna é do 14 ao 20, tá? Isso que eu estou já botando, letra maiúscula, igual, abre colchete, fecha colchete, entre vírgula, isso é o intervalo. É diferente, gente, olha só, deixa eu só uma observação, é diferente se eu escrevesse isso aqui, ó, bem aqui no meião, ó, deixa eu só subir aqui, ó, aqui eu tenho um espacinho. Se eu fosse escrever isso aqui, qual a diferença de escrever esse 10, 20, se eu escrevesse aqui de verde aqui, ó, abre chave 10,20. Então, quando eu abro chave, eu estou falando de dois elementos. Estou falando de um conjunto que tem dois elementos. Tenho 10 e tenho 20. Quando eu abro o colchete, eu estou falando para você de todos os números entre o 10 e o 20. O 15, o 16, o 17,5, o 11,49, o 13,38, as dízimas, que são números racionais, né? 14,66666, enfim. É diferente, então vale a pena dar uma olhada lá na aula de conjunto para entender essa representação, tá? Conjunto a gente usa colchete, intervalo a gente usa chaves, tá? Bom, faltou aqui a retinha do Alan, do só Alan, que eu vou fazer agora. Deixa eu puxar ela aqui, ó. Deixa eu puxar ela aqui, peraí. Puxar aqui na grossurinha certinho. Então aqui é a retinha do Alan. Opa, não quero tracejado, quero lisa. Então aqui é a retinha do Alan, tá? Faltou aqui, beleza. Então vamos lá, Alan e Bruna. Então olha só, quais os horários que eu tenho Alan e Bruna na loja? Não precisa saber de intervalo para dar essa resposta, é nítido, é fácil responder que é entre 14 e 17 horas. Entre 14 e 17 horas eu tenho os dois, tá? Então, deixa eu descer aqui uma retinha azul, ó, pra gente ver. Vamos lá. Pra gente ver aqui, ó, que vai bater ali. Pronto, ó. Então o 14, ele vem daqui, ó, da Bruna, vai bater aqui, tá? Essa é a linha do 14. E o 17 do Alan, ó, vai bater aqui, tá? Então vou ali trocar a caneta pro vermelho. Então olha só, a gente tá falando aqui, ó, da interseção Alan e Bruna, é do 14 aos 17. Repara que eu tô pintando todas as bolinhas, porque para minha pergunta a bolinha me responde. É o seguinte: quando a bolinha está pintada é porque aquele número tá dentro. Quando a bolinha não está pintada, a gente chama de bolinha aberta, aquele número não está dentro. Então, quando eu falo que vai do 14 ao 17, incluindo, ou seja, se eu fosse lá na câmera de segurança e botasse no 14 cravado, eu veria os dois na câmera. Porque o Alan já está na loja e a Bruna acabou de chegar. Se eu fosse nos 17... eu também veria os dois, porque o Alan está naquele último milésimo de segundo que ele vai aparecer na câmera, 17,00 ele já foi embora, mas 17 o Alan está na loja. Então, e a Bruna já está, porque a Bruna está desde as 14 horas, tá? Então a interseção desses dois intervalos, Alan e Bruna, é do 14 ao 17. Ou seja, todos os números entre o 14 e o 17. É assim que se representa.
Quando eu falo agora só Alan, qual é o horário que eu encontro só o Alan na loja? Então, esse horário é fácil de ver, é de 10 às 14, porque depois das 14 a Bruna chega. Então, dando uma continuidade aqui, ó, ao 14, a linha do 14, e aqui a linha do 17, tá? Desci todas as linhas. Isso é muito importante, fazer esse alinhamento para não errar o intervalo da resposta. Então, olha só. Qual o horário que eu tenho só o Alan? Daqui, ó. Os 10 aos... Agora calma. Agora calma a bolinha. Olha a pergunta. Só o Alan. 10 horas eu tenho só o Alan? Tenho, só. Porque o Alan, ele abre a loja. Então, vai até às 14 horas. Mas olha aqui agora. 14 horas eu tenho só o Alan? Não. Eu tenho a Bruna que acabou de chegar. Então essa bolinha aqui, ó, ela tem que estar aberta. Essa bolinha do 14. Porque essa bolinha não é só do Alan. Essa bolinha, ela tá na interseção, ela tá aqui em cima. Então 14 horas, eu indo lá na câmera de segurança para ver o vídeo, eu vejo os dois. Eu não vejo só o Alan. Então acho que esse exemplo da câmera de segurança, ele fica fácil de entender inicialmente essa coisa da bolinha fechada, bolinha aberta. Então, por que a bolinha está fechada no intervalo de cima, Alan e Bruna? Porque às 14 horas os dois estão na loja. Então, 14 horas, 14 é um número que está nos dois intervalos, está na interseção. Agora, quando eu pergunto, eu quero só o horário do Alan, que é de 10 às 14, o 10 inclusive, porque você bota lá 10 horas, você vai ver o Alan na câmera. Agora, se você botar 14, você vai ver os dois. Então, 14 horas não é um horário em que tá só o Alan. 13h99, 13h59 é o Alan. Mas deu 14, a Bruna aparece no vídeo, tá? Então, e aí a gente... E essa operação, que tá lá no primeiro vídeo, é a diferença, que é o A menos B. Ou seja, o que tem no primeiro que não tem no segundo. Ou seja, qual é o horário que só tem o Alan e não tem, que tem o Alan e não tem a Bruna, tá? Então, esse 10 do Alan tá com colchete fechado e o 14 ele tá aberto, porque não inclui o 14, como eu tô falando, o 14 é o horário dos dois. Da mesma maneira, a gente tem o só Bruna, tá? Da mesma maneira, a gente tem o só Bruna. É fácil de olhar aí e ver que a Bruna, ela tá na loja, no final da loja, né? De 17 às 20. Então, ó, 17, tá só a Bruna? Não, aqui a bolinha é aberta, tá? Porque aqui é a mesma coisa do 14. Quando eu olho na câmera às 17 horas, eu vejo o Alan, ainda tá lá, tá indo embora, naquele instante. 17 e 1 segundo já não tem mais o Alan, mas eu tô falando 17 o Alan tá lá, tá? E 20 a gente pinta, porque 20 realmente só tem a Bruna. E todos os números entre 17 e o 20 só tem a Bruna. Então, aqui a gente está falando do B menos A. Tá? A gente está falando do intervalo B menos A, que é exclusivo da Bruna. Então, o 17 está aberto e o 20 está fechado. Tá, gente? Então, eu acho que esse é um bom exemplo para inicialmente entender a coisa do intervalo, da representação. Assim, essa coisa da contextualização tem um pouco de crítica e um pouco de vantagem, assim. É muito legal, mas tem coisa na matemática que a gente não pode fugir da abstração, não tem jeito. A gente tem que partir para a abstração e tentar contextualizar muito acaba enrolando o meio de campo. Mas muitas situações a contextualização ajuda demais e faz com que você lembre sempre, né? Ela fortifica ali a tua memória. Então, assim, putz, aquele negócio do intervalo, aquele exemplo da câmera da loja, por que a bolinha tá fechada, por que a bolinha tá lendo os dois funcionários juntos, um tá, o outro não tá. Então, assim, eu gosto, em sala de aula, eu gosto muito de usar esse tipo de exemplo, porque a galera pega, tá? E aí você entende, e aí, para quem tem um pouquinho de dificuldade de abstração, trazer pro concreto, embora seja um assunto que muita gente vai falar, como é que eu vou contextualizar intervalo? Dá sim, dá um pouquinho sim, ajuda, tá? Bom, então, mas agora vamos para abstração. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos definir, tá? Então, agora
escrevi aqui, ó, a representação dos intervalos, tá? Eu vou escrever cada tipo de representação que a gente pode ter, tanto como colchete, como ali na escrita de propriedade, né? X pertence aos reais, tal que X é maior que uma coisa, menor que outra, né? Essa coisa ali meio que da inequação, né? Da desigualdade. E aí do lado eu vou fazer a representação dele na reta, depois eu vou aleatoriamente aqui na minha cabeça fazer um exemplo, só para dar uma ilustrada, tá? E depois no finalzinho da aula a gente faz uns exercíciozinhos para dar uma fixada. Bom, vamos lá então. Primeira representação. Intervalo entre dois números, tá? A e B são dois números quaisquer. Os dois colchetes abertos. Como que eu posso escrever isso? X pertence aos reais, porque tudo X pertence aos reais, são intervalos reais. Vou até escrever aqui, dar uma reforçada. Representação dos intervalos reais. Tá? Pronto, complementei aqui. Intervalos reais. Então, olha só, eu vou do A até o B aberto. Então, na minha representação, o A e o B, eles estão com a bolinha aberta. E eu não posso esquecer de pintar a reta entre eles, tá? Então, isso que eu acabei de fazer agora aqui do lado direito é a representação na reta do intervalo de A até o B aberto. Então, repara, eu vou agora pegar um marca-texto azul, Quando o colchete está aberto, na escrita da propriedade, eu tenho um menor e um maior sem o sinal de igual. Ele puro, cru. E a minha bolinha aberta. Tá? Então, é uma coisa sendo representada de três maneiras. A bolinha aberta, vou de lá para cá. A bolinha aberta, a minha desigualdade menor ou maior, ela não tem o igual e o meu colchete está aberto. Tá? Bolinha aberta, colchete aberto. Bolinha fechada, colchete fechado. E está fechado, está incluindo. Se está incluindo, você tem que botar o sinal de igual ali. Beleza? Então, faz o seguinte. Um exemplo aqui. Na munheca aqui, intervalo... Epa. Estou escrevendo de marca-texto, não dá certo. Intervalo de 1 a 5. Aberto, aberto. Tá? Como que eu represento isso? Eu diria que isso aqui, é isso. É x pertencente a real, tal que x é maior que 1, menor que 5, e na reta eu representaria assim, Eu abro a bolinha pro 1, abro a bolinha pro 5, tá? Eu botei o 5 embaixo, em cima, tá aqui, pronto. E pinto aqui o intervalinho entre um e outro. Mas pode ser, por exemplo, domínio de uma função. Pode ser um intervalo de análise ali. Pode ser... a coisa da bolinha, ela é distratora em muitas e muitas questões de vestibular. Tem que prestar muita atenção quando ela está incluída ou não. Tá? Vamos para o de baixo. Qual é a diferença do de baixo? Agora o colchete está fechado. Tá? Então, vou aqui com o marca-texto. Amarelo. Então, colchete fechado. Desigualdade com igual. Já vou marcar aqui onde eu vou desenhar a bolinha, tá? E a bolinha vai estar fechada, tá? Então, por exemplo, vai estar aqui, bolinha fechada, do A até o B, representando todos os números entre eles, tá? Então, a diferença é só essa. Um exemplo, eu vou do 2 ao 4 fechado, tá? O que isso significa? Isso aqui é todo x pertencente a real, tal que x é maior ou igual a 2, menor ou igual a 4, e na reta, né, eu pinto o 2, eu pinto o 4, e eu vou representando todos os números entre eles. Entre o 2 e o 4 só tenho 3? Não, tem uma infinidade de números ali. Tenho 3, tenho 3,5, 3,1, 3,14, tenho pi tá ali, entre o 2 e o 4, tá? E aí é mais do mesmo, né? Então, só para, né, mostrar todos mesmo, né? Você pode dar uma acelerada, eu vou dar uma acelerada aqui. Agora eu posso ter um aberto e um fechado. Pode começar com ele fechado, terminar com ele aberto, ou o contrário, né? Então, por exemplo, aqui o que é? Aqui eu tenho o A fechado, tá? E eu tenho o B, e eu tenho o B aberto. Tá? Tirei que tem uma borracha ali para poder apagar a reta, mas dá para ver que está aberto, tá? Então, o A fechado ao B aberto, tá?
Eu acho que dispensa exemplo, né? Eu acho que dispensa exemplo. Eu acho que está bem entendido, né? Esse aqui vai do A aberto ao B fechado, tá? Então também acho que dispensa. Só aleatoriamente você faz um ali, mas vai do 1 ao 7. O 1 aberto, o 7 fechado. Então abre a bolinha do 1, fecha a bolinha do 7, vai do 1 ao outro. Bom, e agora eu tenho os intervalos que vão ao infinito. Do menos infinito, vem do menos infinito e para no limite, ou ele vai de um número e continua para o infinito. Tá? Então, por exemplo, esse quinto exemplo aí, essa quinta representação, ele vai do menos infinito ao A. Só uma observação aqui, que o infinito, tá? Ele é um conceito, ele não é um número. Então, o infinito, ele está sempre aberto. Tá? O colchete do infinito, seja ele negativo ou positivo, ele está sempre aberto. Não tem como fechar o infinito e falar, vou até aqui o infinito. Tá vendo aqui o infinito? Não. Então não tem sentido. O infinito é aberto. Então, sempre que usar o infinito no intervalo, aberto. Tá? Isso aí não precisa se preocupar. E na reta a gente vai pintar até acabar a reta, né? Então, por exemplo, o meu intervalo vai do menos infinito ao A e o A está aberto. Não vou incluir o A. Tá? Esse A pode ser o quê? Pode ser um 5. Então vai do menos infinito ao 5. Então olha como que eu vou representar. Eu vou lá no A, botar ele aqui, tá? Esse aqui é o A, aberto. Então eu já começo pintando a reta. Ó. Pego todos os números antes dele. E aí como que é a representação dele ali escrita como propriedade, né? É o que está escrito aqui, ó. X pertence a real, tal que x é menor que A. Ou seja, todos os números menores que A, tá? Então, aqui o menos infinito está aqui a direção, ó. Né? Menor que A, você vem do menos infinito, porque a gente faz a leitura da esquerda para a direita. Então, você vem do menos infinito para aqui, aberto. Um exemplo, como eu falei, vamos abrir aqui, ó, do menos infinito, esse menos infinito que ficou muito feio, então, ó, do menos infinito até o 5 aberto. Tá? Como é que eu escrevo isso? Posso escrever que x pertence aos reais, tal que x é menor que 5. Então eu não tenho limite esquerdo. X é menor que 5, mas x é maior que... Não, x é menor que 5. Então, ou seja, ele vem do menos infinito para no 5. Tá? A representação na reta seria algo parecido com o que está ali em cima. Né? Eu vou abrir uma bolinha aqui para o 5 e venho pintando a reta desde o início dela. Tá? Então essa aí é a representação. Qual a diferença para o 6? A diferença para o 6 é que eu fechei o A em vez de abrir o A. Então estou dando todas as representações possíveis. Tá? Essa aqui eu vou dispensar também exemplo. Pode ser o mesmo. Se eu fizesse um exemplo igual ao de cima, pinta a bolinha do 5. Tá? Do menos infinito ao 5 fechado, pinta a bolinha do 5. Tá? Mas a representação aqui em A fica, ó, a gente pinta até chegar ao A. Vamos botar que o A está aqui, ó. E aqui está o A. Então a gente pinta até chegar ao A com A fechado, porque eu estou incluindo esse A. Então ali eu falo que eu quero todos os números reais, tal que x é menor ou igual a A. Tá? Então, conjuntinho ali, o intervalo fechado. E aí eu tenho agora o contrário. Eu começo com A e vou para a direita. Então eu vou para o infinito positivo. Tá? Então, fica assim a representação. Aí o A aberto, tá? Começando com ele aberto. Vamos dizer que ele está aqui, ó. E aí eu pego todos os números maiores que ele, ou seja, a direita dele. Venho pintando até acabar a reta. Tá? Vou fazer um exemplo no de baixo agora. E o outro é o seguinte, ó. Aqui, ó, eu pinto A, bolinha fechada, e pego todos os números à direita desse A pintando o intervalo. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Exemplo. Do fechado aqui no 3, ó, até o infinito. Por exemplo, quando a gente faz lá a parábola, a imagem da parábola, imagem no eixo Y, né? Ela vai do vértice
para cima. Então se a gente vai falar no vídeo da função quadrática, mas se pedir a imagem da parábola, né, ela vai daquele ponto até o infinito. Então é meio tipo essa representação aí que eu estou fazendo agora aqui, tá? Erase, apagado. Bom, aí isso aqui eu posso escrever como x pertence a real, tal que x é maior ou igual a 3. Fechou? Representa assim, ó. Faz a retinha, pinta o 3, começa nele e vai embora. Tá? Então, tá aí. Todas as 8 representações possíveis, bolinha fechada, bolinha aberta, vai para o infinito, vem do menos infinito, vai. Tudo que pode aparecer tá aí. Qual é a hora agora? Fazer alguns bons exercíciozinhos para dar uma praticada aí nessas operações. Agora, sem contexto, sem loja, sem Alan, sem Bruna, sem câmera de segurança. Exercícios aí para dar uma praticada, tá? Acho que quem tá vendo, querendo aprender esse conteúdo, uma boa oportunidade, parar o vídeo, pegar uma folha, tentar fazer, depois retomar o vídeo e ver a solução, ver se está indo bem. Entendeu isso aqui? Entendeu esses exercícios que eu vou fazer aqui? 3 exercícios, tá de boa com intervalo, é isso aí, tá? Então vamos lá, ó, peguei 2 intervalos, um A e um B, já representados em colchetes, e eu vou fazer as 4 operações. Vou fazer a união, fazer a interseção e vou fazer as diferenças. Eu vou fazer igual ao exercício da loja. O que eu vou fazer? Olha, deixa eu pegar aqui a caneta. Eu vou, ó, nessa linha aqui, eu vou representar o conjunto A, tá? Nessa linha aqui eu vou representar o conjunto B. Nessa linha aqui, eu já vou fazer a união, já é o exercício. Na linha de baixo, eu vou fazer a interseção. Na linha de baixo, eu vou fazer A menos B. Na linha de baixo, eu vou fazer B menos A. Tá? Então, eu vou fazer, sair um pouquinho, vou levantar aqui, ó. Beleza? Então, eu vou fazer na linha do caderno, os 2 conjuntos foram dados e os 4 exercícios de uma vez só. Não precisa fazer um para cada um, não. Tá? A gente faz tudo igual a coisa da loja. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma linha para cada um, para ficar bem bonitinho. Uma linha preta, igual o outro lá, ó. Então aqui, ó. Aqui eu vou representar. Eita, não quero tracejado, mano. Ó. Então aqui tá a linha do A. Aqui tá a linha do B. Aqui vai sair a interseção, não, a união. Aqui eu vou fazer a interseção. Aqui eu vou fazer A menos B. E aqui eu vou fazer B menos A. E do lado da reta, a representação na reta, eu vou escrever a resposta também em colchete, né? Geralmente é como a gente entrega a resposta em colchete, como deram pra gente ali em colchete. Então, aí tem uma dica, né? O A, ele vai do 0 ao 3. Então, olha só. Eu vou botar o 0 aqui na ponta. Tá? 0 fechado, ó. Colchete fechado no 0. Então, A, 0 fechado. Mas eu não vou botar o 3 muito na ponta, não. Por quê? Eu já estou olhando o B e eu estou vendo que o B vai até o 4. Se eu botar o meu 3 aqui muito na ponta, ó, o 3 aqui, aonde que eu vou botar o 4 aqui embaixo? Na pontinha? Então, assim, isso é uma dica. Você dá uma olhada no intervalo que você vai fazer, nos intervalos que você vai fazer, e bota o menor de todos os números na esquerda e o maior na direita, tá? Você vai olhar isso, os intervalos que tem. Você pode fazer uma operação com 3, 4 intervalos, isso é um pouquinho mais complicado, tá? Mas eu vou botar o 3, ó, o 3 está fechado. Eu vou botar esse 3 por aqui, tá? Tô deixando um espaço grande porque tem o 4 ainda ali embaixo, tá? Eu posso até trazer ele mais para cá, tá? Não, vou trazer até ele mais para cá, ó. Vou botar o 3 aqui para ficar com um espaço bom para eu pegar o intervalo entre 3 e 4, que eu vou usar ele ali em algumas respostas, tá? E eu não posso esquecer de pintar o intervalo que eu estou representando, do 0 ao 3. Então olha o A aí, ó.
o A vai do 0 ao 3. Beleza? Conjunto intervalo B vai do 1 ao 4. Então, eu só tenho que ter o cuidado de botar o 1 depois do 0 e antes do 3, tá? Não precisa ser exatamente na posição certa, não. Ó, presta atenção que esse 1 aqui, ele tá aberto, hein? Ó, o 1 colchete está aberto. Então, tem que meter a bolinha aberta aqui, ó. Então, vou botar o 1 aqui. E o 4 eu tenho que ter um cuidado danado de botar ele depois do 3 ali. Tá? Então, vou botar o 4 fechado, tá? Eu vou botar ele mais na pontinha aqui. Tá? Por isso que eu dei esse espaço ali pro 3. Tá? Se eu botasse o 3 onde eu botei o 4 ali em cima, se eu botasse o 3 ali em cima naquela posição, depois ali embaixo para fazer o 4 ia ficar meio ruim. E aí representa o intervalo aqui pintando. Tá? Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar aquela caneta da linha. Vou até lá embaixo. Ó. Isso eu estou fazendo aqui na mesa digitalizadora, mas você faria isso num caderno. Normalmente. Tá? Então olha só. Essa aqui é a linha do 0. Essa aqui é a linha do 1. Que engraçado. Eu achei que eu estava fazendo a linha reta. Pera aí. Vou pegar de novo. Pera aí, rapaz. Vamos lá. Ó, a linha do 0. Já dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, ó. O 3 e a linha do 4. Tá? Pronto. Terreno tá montadinho para eu dar as 4 respostas ali. As 4 operações. Tá? Ah, e se eu desse um intervalo C, fizesse A, B e C, insere o C, faz o A, faz o B, faz o C, depois você vem, tá? Você vai usando uma linha para cada um. Você vai fazendo uma linha para cada um ali, vai dando a resposta de uma tacada só, tá? Não fica difícil não. Vamos lá, ó. Pega a caneta vermelha e vamos aqui para A união B. União, lembra na primeira aula lá de conjunto, ó. União, junta tudo, tá? Junta tudo. É como se eu amassasse ali as dois intervalos num só. Então, a união, ó, o que tem nos dois juntos, vai do 0 até o 4, passando por todo mundo, tá? Então, ó, a união desses dois intervalos, do A e do B, é do 0 até o 4. E a resposta aqui fica, ó, do 0, fechado. Peraí, por que o 0 está fechado? Porque o 0 está nos, porque o 0 ele tá na união, tá? O 0 está no A, então o 0 entra. Então, ó, vai do 0 até o 4. Tá, beleza. Segunda letra B, a interseção. Então a interseção é o que eles têm em comum. Volta o vídeo, é o horário que o Alan e a Bruna estão na loja. É aquele meio ali, ó. É onde a gente tem intervalo nos dois. Então vai do 1. Eu vou botar a bolinha aberta inicialmente, tá? E até o 3. Vou botar as duas bolinhas abertas porque eu vou me responder. Presta atenção. E vai aqui, ó, do 1 ao 3, tá? E a gente vai pintar isso aqui. Beleza. Agora a pergunta, ó, eu quero saber a interseção. Então, o que tem nos dois? O 1 tá nos dois? Não. O 1, ele tá só no primeiro intervalo, no A, de 0 a 3, o 1 tá lá. Mas no segundo intervalo ele não tá no 1. Então esse 1 fica aberto, porque ele não está nos dois. A interseção precisa que esteja nos dois. E o 1 não está nos dois. Então o 1 não está na interseção. O 3 está nos dois, porque o 3 está lá em cima no A. Ele é onde o fechamento, ele está lá fechadinho, inclusive. E ele está no de baixo, porque de baixo vai do 1 ao 4, o 3 está ali no meio. Então esse 3 está fechado. Então a resposta da interseção, ó, vai do 1 ao 3, aberto no 1, fechado no 3.
Agora que eu tô percebendo, rapaz, que o negócio tá na linha tracejada, eu tô... E eu reforçando aqui, ai, ai, ai. Beleza. Do 1 ao 3. Aberto no 1, fechado no 3. Operação de baixo, A menos B. Qual é a pergunta? Tá lá na primeira aula. O que é A menos B? É o que o A tem que o B não tem. O que o conjunto A tem que o B não tem. Dá pra ver ali, ó, que é entre o 0 e 1. Então vamos botar a bolinha aberta no 0, vamos botar a bolinha aberta no 1. Depois a gente vê se pinta ou não. Porque é melhor do que se a gente pinta tudo, depois a gente tem que apagar. Deixa aberto e aí a gente analisa. Do 0 a 1. Vamos analisar. Poxa, como é que eu sei se eu pinto essa bolinha ou não? Você vai fazer a pergunta para você e você vai responder. A pergunta é, tem que estar só no A e não no B. A menos B é o que está no A e não está no B. Vamos fazer essa pergunta para o 0. O 0 está no A? Tá. 0 está no A. O 0 está no B? Não. O 0 não está no B. Então, se o 0 está no A e o 0 não está no B, ele está na diferença. Então, ó, é um cara que está só no A e não está no B. Então, ele está fechado. Então, o 0 é fechado. Agora, vamos fazer essa pergunta para o 1. O 1 está no A? Tá. O 1 está no A. O 1 está no B? Também não. O 1 está aberto no B. Então, aqui é fechado. Porque, ó, ou seja, tanto o 0 quanto o 1 e todos os números entre eles estão no A e não estão no B. Então, eles estão na diferença. Tá? A menos B vai do 0 ao 1, incluindo os dois. Porque eles são resposta dessa pergunta que eu acabei de fazer. O 0 está no 1? O 0 está no A? Tá. Tá no B? Não. Então, ele entra. O 1 está no A? Tá. Tá no B? Não. Então, ele entra também. Pelo mesmo motivo. Tá? Então, aqui, ó, a resposta vai do 0 a 1 fechado. Tá bem? O de baixo, mesma análise, só que uma resposta um pouquinho diferente. Vamos lá. B menos A. O que o B tem que o A não tem? É a parte final. O B, ele tem do 3 ao 4, que o A não tem. Então, a gente vai aqui, ó, fazer a bolinha do 3 ao 4. Vou botar agora aqui embaixo. 3 ao 4. E vamos pintar. Que vai do 3 ao 4, a gente sabe. Agora, a gente vai perguntar os extremos. Qual é a pergunta? O que tem no B e não tem no A? O 3 está no B? Tá. O 3 está no B. Porque o B vai do 1 ao 4. O 3 está no B. O 3 está no A? Tá também. Olha lá, o 3 está fechadinho no A. Então, se o 3 está no B e ele está no A, ele está onde? Ele está na interseção. Olha ele lá na letra B pintado. Ó. O 3 está na interseção. Ele não está na diferença. Ele não é uma exclusividade do B que o A não tem. Então, assim, o 3 ele está no B e está no A. Então, esse 3 tem que ficar aberto. Tá? Vamos para o 4. O 4 está no B? Tá. Está no A? Não. O 4, o B não tem o 4. O A ele para no 3. Quer dizer, o A ele para no 3. Então, de novo, o 4 está no B? No B? Tá. O 4 tá no A? Não. Então, o 4 aqui é pintado. Porque ele é a exclusividade do B, ele está no B e não está no A. Então, a resposta desse intervalo é aberto no 3, fechado no 4. Então, vai do 3 ao 4. Esse é um exemplo clássico, tá? Um exemplo ali com intervalozinhos de pontas inteiras, né? Que dá para tirar as operações, dá para fazer esse entendimento da bolinha, quando tá, quando não tá. Acho que eu vejo em sala de aula é muito complicado essa parte da diferença. Muita gente fica, por que pinta, por que não pinta? A galera quer uma parada muito mais direta, né? Ah, pô, então quando é diferença eu pinto ou não? Não é assim, não. Você tem que fazer a pergunta e entender a lógica do negócio. Tá? Você vê que ali, ó, na letra C e na letra D, que são duas diferenças, numa saiu tudo pintado, na outra tem um pintado e um aberto. Tá? É porque na pergunta de tá em um e não tá no outro, as respostas foram diferentes. Tá? Isso vale uma amadurecida aí para sair bem esse entendimento aí, tá? Bom, seguindo aqui mais um exercício, desse aqui, ó, mais um exercíciozinho bem parecido, só que agora foi dado em propriedade. Então, qual é o meu único trabalho?
pegar isso que está escrito ali como propriedade e passar para colchete ou já jogar direto na reta, tá? Isso vai do gosto de qualquer um. E aqui tem só duas operações, a união e a interseção. Então eu vou fazer, assim, é uma prática muito comum, né? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu vou fazer o A. Deixa eu escrever quem é o A aqui em colchete, ó. O A, ele vai do -1 ao 3, mas o -1 está aberto, porque não tem o sinal de igual. E o 3 está fechado. Então, olha a representação do conjunto A que está escrito ali em cima em colchete. Vai do -1 ao 3, -1 aberto, 3 fechado, tá? E eu já vou botar as retas para cada um ali. O B, vou dar um espaço maior. O B, ele vai do 2 ao 5. 2 aberto, tá? Então, 2 aberto, 5 fechado, tá? Bom, aí aqui, pulei uma linha, eu vou fazer a união B. E pulei mais uma linha, eu vou fazer aqui a interseção B. Tá? Muito aqui embaixo, vou subir mais um pouquinho, que eu sei que tem o limite da tela. Beleza, aqui dá para fazer o exercício bonitão. Então vamos lá. Vamos atrás da reta, como a gente estava fazendo. Então aqui, ó. Eita, não, eu quero reta, bonita. Sim, ó. Sim, ó. Então aqui está a reta do A, tá? Aqui está a reta do B. Aqui vai sair a união e aqui vai sair a interseção. Cara, você vai falar assim, muita gente fala assim: Shell, consigo ver a resposta sem fazer o desenho. Pô, ótimo, beleza. Dá pra com um pouquinho de prática você consegue visualizar as pontas, onde está a união, o meio, a interseção. Dá para fazer sim, de boaça, tá? Mas a gente ensina para todo mundo entender. Depois cada um pega seus atalhos e vai. Vamos embora, então vamos lá, ó. Como é que é mesmo que faz? -1 ao 3, mas eu tô de olho que lá no B vai até o 5, então não vou botar o 3 na ponta não. O -1 eu posso botar aqui na ponta, que eu vi que não tem ninguém menor que ele. Tá, ficou um... Tá, agora vai. Então, ó, vamos abrir aqui, ó, do -1. E o 3, que está fechado, eu vou botar aqui, ó. Vou deixar um espaço grande ali, ó, para eu fazer, ó. Então, ó, do -1 ao 3. Aqui, tá? Do -1 ao 3. Embaixo eu vou representar do 2 ao 5. Só tendo cuidado de botar o 2 depois do -1 e antes do 3, né? Isso todo mundo sabe. E aberto. Então, vou botar ele aberto aqui, ó. Do 2. E o 5, vou botar lá mais pro final da reta, fechadinho, tá? Com uma observação dele tá depois do 3. Se você não se atentar a essa coisa, né, de botar... É óbvio que o 5 vem depois do 3, mas a gente faz às vezes de qualquer jeito... E aí você nem percebe e bota o 5 em cima do 3, na mesma linha do 3. Depois você não vai conseguir pegar intervalo entre o 3 e o 5. Aí você erra tudo, tá? Tem muito cuidado com isso. Bom, vamos puxar aquelas linhas bonitas. Aquelas linhas que descem aqui, ó. As verdes. Ela pontilhadinha. Essa aqui que é a pontilhadinha. Então desce a linha do 1 pontilhadinha até lá embaixo. Desce a linha do 2. Desce a linha do 3, desce a linha do 5 e a gente troca a caneta e agora responde as duas perguntas. A união B, de ponta a ponta. São todos os números do -1 aberto. Esse -1 não está fechado, ninguém tem ele, hein? Eu não posso fechar um cara que ninguém tem. Estou pegando todos os números dos intervalos. Então o -1 está aberto, ninguém tem o -1. E vai passeando até o 5 fechado, porque o 5 está dentro lá do conjunto B, intervalo B. Às vezes eu falo conjunto, mas intervalo é um conjunto de números, né? Então, ó, essa é a representação na reta, do -1 ao 5. Como que eu escrevo? -1, colchete aberto, vírgula, 5 fechado, tá? Essa é a representação aí da união A com B. E de baixo, a interseção, fácil de ver também. A interseção que os dois têm em comum. Como é que a gente faz? Marca as pontas, ó. Marca aqui o -2
Tá aparecendo aqui embaixo? Tá. Marca aqui o menos 2, marca aqui o 3, sem pintar. Se precisar, a gente vai pintar. Marca o intervalo, vai do menos 2 ao 3, e responde a pergunta. Qual é a pergunta? Interseção é o quê? Que os dois têm em comum. Então, eu estou procurando números que estão dentro dos dois intervalos. O menos 2 está nos dois intervalos? Não. O menos 2 não está no B. O menos 2 está aberto. Oi, Yaya. Que menos 2 é esse? Que só eu que estou vendo. É 2. Não é menos 2. Tira esse sinal daqui. 2. O 2. O 2 está no B? Não. Está no A só. Então, ele não entra na interseção, pô. Ele tem que estar nos dois. Então, ele é aberto. E o 3? O 3 está nos dois. Você fala assim, mas eu não estou vendo 3 no B. Ele está aqui no meio, cara. Entre 2 e 5, o 3 está aqui no meio. Só não está aparecendo para você, mas que ele está ali, está. Ele está antes do pi, por acaso. Tá? Então, o 3 aqui é pintado. Porque ele está nos dois. E aí, a resposta aqui em intervalo é do 2 aberto ao 3 fechado. Resposta do exercício. Tá? Para finalizar a aula, muito boa essa aula. Gostei muito dessa aula. Sim, eu acho que tem um segredo, né? Para quando a gente... Se tem alguém que está vendo o vídeo e quer dar aula, ou já dá aula, ou sei lá, seja seu melhor aluno. Então, eu procuro me colocar no lugar de aluno e entender aquilo que eu estou falando. De verdade, né? Porque o aluno fala muito assim, você sabe tudo, o professor sabe tudo, né? É fácil dizer que é fácil. Não, cara, eu tento me colocar no teu lugar e eu sei onde estão os entraves aí de entender as coisas ou não. E aí eu acho que quando é interessante mesmo a aula, quando ela fica clara, a gente realmente, eu me colocando nesse lugar, falo assim, porra, eu entenderia. Acho que eu entenderia realmente tudo que está sendo dito e é isso que importa. Bom, fim. Último exercício. Para fechar a aula aqui, é um exercício parecido com os outros, só que qual a diferença? A gente tem intervalos que vêm do menos infinito e que vai para o infinito, tá? Essa é a única diferença. E também as 4 operações não muda muito, mas tem um desenho um pouquinho diferente. E a gente finaliza aqui. Vamos lá, fazer a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui representar o A. Eu vou aqui representar o B. Vou pular uma linha só dessa vez, tá? Aqui eu vou fazer A união B. Aqui eu vou fazer a interseção. Aqui eu vou fazer A menos B. E aqui eu vou fazer o B menos A. Tá? As 4 operações. Vou lá buscar a reta. Então, aqui está a reta do A. Aqui vai fazer a reta do B. Aqui eu vou fazer a união. Aqui eu vou fazer a interseção. Aqui eu vou fazer A menos B. E aqui eu vou fazer B menos A. Então, vamos lá. Bom, quem é o conjunto A? O conjunto A, ele vai do menos infinito ao 2, tá? Fechado no 2. Então, eu vou botar o 2 mais ou menos aqui, ó, tá? Isso aqui é o 2. E eu vou pintar desde o menos infinito lá, ó. Vou pintar tudo até o 2, porque, ó, vai do menos infinito até o 2. Então, a gente vem no início da reta até parar no 2. E o B? O B, ele vai do 0 para a direita, então vou botar o 0 com todo cuidado, aberto, tá? O 0 vem aberto antes do 2 e eu pinto a reta para a direita. Então tá aí já, os dois intervalos já estão representados. Agora olha que interessante, vamos fazer a união. Qual a união desses intervalos? Cara, vai do menos infinito ao infinito. Ó, a união pega a reta inteira, pega todos os números. Se eu colar, se eu descer um intervalo no outro, a gente pega todos os números. Qual é a resposta? Quem é esse intervalo? Posso botar assim, ó, aberto do menos infinito
ao infinito, tá? Pode ser, mas ele tem um nome, né? Esse cara aqui é a reta real, são os números reais, tá? Então a união é toda a reta real, todos os números possíveis. Bom, vamos aqui traçar o pontilhado verdinho, né? Ó, descendo aqui, só descendo aqui no 0, ó, e aqui descendo aqui no 2. Tá bom essas referências aqui. E vamos lá para o que está sendo pedido. A interseção B. O que que o A e o B têm em comum? Então aqui, ó, do 0 ao 2. Do 0 ao 2. Vamos perguntar se está incluído ou não as pontas. Interseção tem que estar nos dois. O 0 está nos dois? Não. O 0 não está no B, o 0 está aberto no B. Então, na interseção ele vai ficar aberto. O 2 está nos dois? Tá. O 2 está fechadinho lá no A e o 2 está ali na meiuca do B ali. Então, o 2 está fechado. Então, a resposta aqui, aberta no 0, fechado no 2. Essa é a interseção. O que que o A tem que o B não tem? Bom, o A tem que o B não tem, ó. Do menos infinito ao 0. Porque do 0 para lá o B começa. Então, do menos infinito ao 0. Mas espera, pinta ou não esse 0? Vamos perguntar. Tem que estar no A e não está no B. O 0 está no A? Tá. Tá, porque o A ele vai do 0 vai até o 2. O 0 está no A. O 0 está no B? Não. O 0 no B está aberto. Então, ele é pintado aqui, ó. Ele é uma diferença. É o que o A tem que o B não tem. Então, a resposta aqui vai do menos infinito aberto ao 0 fechado. Essa é a resposta do A menos B. E o último, o que que o B tem que o A não tem? Aí vai do 2 para frente, tá? Isso é o que o B tem e o A não tem. Que o A para no 2. Então, do 2 para frente é a exclusividade do B. Vamos perguntar sobre esse 2 aí. O 2 está no B? Tá. O 2 está no A? Tá também, porque o 2 está fechado no A. Então, o 2 não é exclusividade do B. Então, a resposta fica do 2 aberto ao infinito. Isso é o que o B tem que o A não tem. E aí, fecha-se uma aula, uma boa revisão de conteúdo, de intervalo, para poder começar a falar de função. Função afim, tá? Então já pode falar de imagem, domínio, das respostas usando intervalo. Então, intervalo é um assunto essencial, pequeno, é um assunto de conexão, como eu falei no início da aula, que ele pega a parte de conjunto, entendido de conjunto, e ele vai conectar com o campo das funções, tá? Muito detalhezinho, coisa da bolinha, do colchete e tal, e é uma nova maneira de representação de número, né? Porque como é que eu representaria no número inteiro os números entre 1 e 5? Incluindo 1 e 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, isso é mole. Agora, e número real? Nem sei quantos números tem ali no meio. Então, essa representação de intervalo, ela facilita isso. Você bota o primeiro, bota o último, vírgula no meio e fecha com o colchete ou abre, se ele vai estar incluído ou não. Beleza? É isso aí. Galera, um grande abraço. Beijo. Fui. Ótima aula.